Olá, seja bem-vindo ao curso de Introdução à Web. Meu nome é Eduardo, sou aluno do Talento Metrópole, sou técnico em informática pelo IFRN e atualmente aluno do bacharelado em Tecnologia da Informação no Instituto Metrópole Digital. Durante essa semana, a gente vai estar desenvolvendo um site do zero e por ele estaremos aprendendo os principais conceitos básicos das três principais tecnologias para a criação de sites, que é o HTML, o CSS e o JavaScript. Minha intenção aqui não é que você já saia sabendo tudo sobre a criação de sites, até porque isso seria impossível de fazer em tão pouco tempo. Mas ao final dessa semana eu espero que você tenha uma compreensão geral sobre esse assunto e que caso você queira se aprofundar mais, eu estarei indicando algumas fontes para que você possa estudar mais sobre o assunto. Então, sem mais enrolações, vamos para o projeto. E esse é o site que a gente vai estar desenvolvendo nesse curso rápido. Como pode ver aqui, a ideia é que seja um site de apresentação para uma pessoa que dá aulas de inglês, aulas remotas. A pessoa que eu coloquei o nome de Rebeca. E aqui tem uma introdução simples, com um botão para caso a pessoa queira agendar uma aula. Você vem descendo. Tem mais um textinho aqui com algumas explicações, uma apresentação. E aqui temos uma tabela, que seria com os planos que a pessoa oferece, mas que poderia ter várias outras informações aqui no lugar. Um formulário de contato, bem legal, e um rodapé. E outra coisa é se clicar aqui em sobre, aparece uma aba com informações sobre a pessoa que desenvolveu o site. Então é esse o projeto que a gente vai estar desenvolvendo aqui nesse curso rápido. Espero que vocês gostem e estejam animados para desenvolver esse site comigo. Então vamos lá começar. Primeira coisa é vir aqui nesse site, o glitch.com. A gente vai estar utilizando ele para desenvolver o nosso site, mas é importante lembrar que HTML, CSS e JavaScript você pode escrever em qualquer editor de texto. Você pode usar até mesmo um bloco de notas no seu computador e ao abrir no navegador vai estar lá o site da forma como você escreveu. Mas aqui, para facilitar, para evitar que tenha que instalar algum programa mais especializado na escrita de códigos, eu vou estar utilizando esse site, o glitch.com. E por que eu escolhi ele? Porque você pode entrar aqui e sem nenhum cadastro, basta clicar em New Project e Hello Web Page. E ele já vai criar um ambiente em que a gente pode é, estar desenvolvendo o nosso site sem precisar de cadastro, sem precisar pagar nada. É bem simples. E se você quiser manter depois esse projeto, você basta se cadastrar no site e vai ficar lá tudo salvo na sua conta. Então aqui ele carregou e podemos ver aqui que tem algumas coisas aqui na tela. Se você olhar aqui do lado, tem alguns arquivos já criados por ele que nós vamos apagar a maioria. Vamos apagar esse readme, vamos apagar esse env e vamos apagar esse script.js. Esses dois vão ficar. Esse aqui não é um arquivo. Então podemos ver aqui que já existe algumas coisas escritas, mas nós vamos limpar e estar fazendo do zero. Aqui no style também vamos apagar. E é isso. Então vamos lá. O primeiro passo é criar o HTML. O HTML é a estrutura do nosso site. É nele que vai estar o conteúdo e informações sobre o que cada parte do conteúdo representa. Como assim? Eu vou estar usando tags para marcar o que é que aquele conteúdo significa. Por isso que o HTML é chamado de linguagem de marcação. Então, por exemplo, digamos que eu tenho um título na minha página. Título, esse é o nome dele.
e eu quero dizer para o navegador que esse título é um título. Então existe uma tag chamada H1 que vai dizer que isso aqui é um título. E aí você percebe alguma coisa básica aqui já. A tag é esse texto que vem entre o sinal de menor que e maior que. E ela tem uma abertura e um fechamento. Não é sempre assim, nós vamos ver alguns casos em que não se fecha a tag. Mas a maioria delas você vai ter uma abertura, que tem o nome dela, e depois o conteúdo que ela engloba, e ao final desse conteúdo vai ter o fechamento, que é só essa barrinha antes do nome. Mas eu não posso simplesmente chegar aqui e jogar o meu conteúdo. O HTML ele segue um formato para que o browser, o navegador, venha ter algumas outras informações além do conteúdo. Então vamos lá escrever isso da forma correta. A primeira tag que você vai colocar em todos os seus arquivos HTML é a tag doctype HTML. Essa tag simplesmente vai informar para o navegador que o arquivo que ele está lendo, que ele está interpretando, é um HTML. É bem simples. A segunda tag básica é a própria tag com o nome HTML. E aí vai ficar realmente marcado onde está o conteúdo em HTML do arquivo. Dentro dessa tag HTML vão vir mais duas tags básicas. Elas vão estar presentes em todos os seus arquivos HTML. A primeira é a head e a segunda é a tag body. Qual a diferença entre elas? Na head eu vou colocar informações que na maioria das vezes não vão estar visíveis para quem está acessando o site. São informações como o título, como esse pequeno íconezinho que aparece aqui, ou alguns outros arquivos que a gente vai estar trazendo para o nosso HTML, como eu vou mostrar daqui a pouco. Então, como eu falei, o título é uma delas, então eu posso colocar aqui uma tag title e dentro dela colocar, podemos ver aqui no nosso projeto final, que o nome é Rebeca, uma barrinha, e aulas de inglês online. Deixar isso aqui em minúsculo. Pronto. E aqui dentro do body é onde eu vou colocar o conteúdo verdadeiramente da página. Aquilo que na maioria das vezes é o visível para a pessoa final. Na maioria das vezes porque eu posso colocar alguma coisa aqui e depois esconder isso da pessoa. Mas aqui é onde vai estar o conteúdo. Então vamos colocar de novo aquele título que eu havia colocado antes. Então a tag H1 para indicar o título. E aqui eu vou colocar meu nome, por exemplo, Eduardo. E aí como é que eu vou fazer para visualizar o resultado disso? Eu vou vir aqui em Show e ele vai dar duas opções. Uma é de abrir uma janelinha de visualização aqui do lado e a outra é de abrir uma nova janela. Eu vou selecionar essa daqui. Ele vai abrir uma nova aba e podemos ver aqui algumas coisas. Primeiro, o título, que está aqui como nós escrevemos lá. E segundo, o outro título que está no conteúdo da página. E conforme eu coloquei, está com Eduardo aqui. Então, vamos dar prosseguimento ao nosso projeto. A primeira coisa aqui do projeto é esse cabeçalho. Nós vamos começar por ele, já que ele está no topo da página. E como é que nós vamos fazer isso? Então vamos lá, eu vou apagar esse título, a gente não vai mais utilizar ele. E eu vou inserir uma tag aqui dentro do meu body chamada header. Header é cabeçalho em inglês, é exatamente isso. Então é uma tag que eu vou estar informando ao navegador que o que está dentro dela é um cabeçalho. E aí dentro desse cabeçalho eu vou colocar um título. Esse título, como é pequeno, eu posso deixar tudo em uma linha só. E ele vai estar escrito
Rebeca, ponto, que nem podemos ver aqui. Esse é o título. E aqui já apareceu. Uma coisa que é interessante de notar é que a fonte em que o texto está aparecendo aqui é diferente da fonte que está aparecendo aqui. Isso porque eu não disse ao navegador o que é, com que fonte ele vai mostrar esse texto. Eu apenas coloquei o texto e disse que era um título. E aí ele vai usar a fonte padrão dele, que geralmente é uma Times New Roman ou pode ser também uma Arial ou qualquer outra que tiver no seu sistema. Então uma coisa boa é, para garantir que o meu design vai aparecer exatamente como eu quero que ele seja, eu tenho que informar ao navegador que fonte que ele vai usar para exibir esse texto. E aqui é muito útil um site do próprio Google, que é o Google Fonts. Se você pesquisar aqui, você vai ver que no primeiro lugar já aparece o site. E aqui tem uma grande quantidade de fontes que eu posso estar usando no site. A fonte que a gente vai utilizar no nosso é uma fonte bem tradicional chamada Montserrat. Você clica aqui, vai abrir uma página com vários formatos dela. Tem o mais fininho, tem o tamanho normal, a grossura normal e tem o negrito aqui, como podemos ver. Nós vamos usar dois tamanhos no nosso site. O primeiro é esse aqui, o 400 regular. Você vai clicar aqui em selecionar esse estilo, Select the Style. E o segundo que a gente vai estar utilizando é o 700, o bold, negrito. Então eu vou selecionar ele também. E aí você pode fazer o download dos arquivos dessas fontes, ou você pode vir aqui em Embed. E ele vai te dar algumas opções de importação. E a primeira é exatamente esse link. E você vê que ele diz aqui, ó, para trazer essa fonte para o site, nós vamos copiar o código dentro da tag head do nosso HTML. Então vamos fazer isso. Eu vou copiar isso aqui, vou voltar para o editor e vou colocar aqui dentro da head. Vê que é uma tag bem grande. Aqui tem todo o link da fonte. É uma tag link que tem alguns atributos. O que é um atributo? Isso é uma coisa nova. Na minha tag eu posso definir alguns atributos específicos para aquela tag. Por exemplo, a tag link é utilizada para eu importar algo dentro do meu código. Mas o que eu vou importar? Ela precisa saber qual a origem da coisa que eu quero importar. Então eu vou utilizar esse atributo href, que vai aparecer em outra tag que a gente vai ver daqui a pouco. E na href é o atributo, eu coloco igual e dentro de aspas, entre aspas, eu coloco o valor que aquele atributo recebe. Nesse caso é o link para a fonte que está hospedada no Google Fonts. E aí tem um outro atributo rel que está recebendo o valor stylesheet, ou seja, ele está informando qual o tipo de coisa que está sendo importado. Nesse caso é uma folha de estilo. E agora eu vou vir aqui na minha página, ele atualiza automaticamente quando eu faço alguma modificação. Ó. Se eu tirar esse ponto, aqui já atualizou e já ficou o ponto. Vou colocar de volta. E agora você pode ver que não mudou nada. Por que não mudou nada? Porque eu simplesmente importei o arquivo da fonte aqui no meu código. Mas eu não disse que ele deve usar essa fonte para mostrar o texto que está dentro desse H1. E como é que eu vou fazer isso? Para fazer isso, eu vou usar esse style.css, um outro arquivo. Não é obrigatório você fazer aqui fora. Por exemplo, se eu não quiser criar outro arquivo, eu posso aqui dentro da minha tag head criar uma nova tag chamada style, estilo. E dentro dessa tag style eu vou colocar um conteúdo de CSS.
O CSS eu posso trazer no arquivo separado ou eu posso colocar aqui dentro do meu HTML, mas geralmente nós vamos utilizar um arquivo separado por questão de organização, porque essa parte do CSS pode ficar bastante grande e você vai ver que vai ficar bastante grande. Então, se eu coloco tudo em um arquivo só, vai ficar tudo uma bagunça, um arquivo muito extenso, em que eu vou ter dificuldades para encontrar certas coisas. Mas vamos tentar logo aqui. Depois a gente passa para o arquivo separado. Então, para dizer ao meu navegador que eu quero que ele exiba o conteúdo da tag H1 utilizando essa fonte Montserrat que eu importei, eu vou usar uma estrutura básica do CSS. Qual é ela? Da mesma forma que o HTML vai trabalhar com essas tags, no CSS eu vou trabalhar com seletores, propriedades e valores. O seletor é uma linguagem do CSS para que eu possa identificar tags dentro do meu arquivo HTML. Como assim? A mais simples é, se eu quiser dizer que todos os H1s vão ser exibidos com essa fonte que eu importei, o seletor é H1. Simplesmente assim. Aqui eu já estou dizendo ao CSS que ele vai aplicar esse estilo em todos os H1s. E aí eu vou abrir e fechar chaves. E dentro dessas chaves eu vou colocar o estilo que eu quero atribuir a todos os H1s. Então, essa primeira parte que vem do lado de fora da chave é o seletor. É a forma que eu tenho para especificar ao que eu vou estar atribuindo esse estilo. Dentro da chave eu vou ter propriedades e valores, sempre com um ponto e vírgula no final. Então tem propriedade 2 e valor 2. E assim eu posso colocar várias. Qual é a propriedade que a gente quer colocar aqui no H1? Eu quero dizer qual fonte ele vai utilizar para mostrar esse texto na tela. E aí, se eu voltar aqui no Google Fonts, você vai ver que ele já dá aqui o padrão que eu quero utilizar. Então, eu vou copiar aqui mais uma vez e colar aqui. Então, vamos entender isso aqui antes de ir para a visualização. O que eu estou dizendo? Para toda tag H1, eu vou aplicar esse estilo. E no meu estilo eu tenho uma propriedade, que é a font family, a família da fonte que eu vou estar utilizando. O primeiro valor é Montserrat, que é o nome da fonte. E uma coisa importante é que eu só posso colocar o nome aqui de uma fonte que existe no contexto do meu site. Então, se eu não importar essa fonte aqui na minha página e deixar aqui Montserrat, o navegador vai encontrar aqui o nome da fonte, mas não vai saber que fonte é essa. Então ele não vai usar a fonte que eu indiquei. E por isso eu posso colocar uma segunda opção. E essa segunda opção aqui é mais genérica. Eu simplesmente estou dizendo que caso ele não encontre a Montserrat, digamos que tem um problema no servidor do Google e quando o seu site tentou importar essa fonte, não conseguiu. Então chega aqui, vai ver que não tem a Montserrat, então ele vai partir para a próxima. A próxima é o que? É uma fonte sem serifa. Uma fonte sem serifa é uma categoria de fonte. Esse tipo de fonte que não tem algumas chamadas ligaduras, que são pequenos detalhezinhos aqui pequenos detalhezinhos nas letras que vão fazer uma conexão entre uma letra e outra. E como eu já dei spoiler, aqui mudou a fonte. Podemos perceber que a fonte agora já é exatamente essa que está aqui. E eu vou tirar esse primeiro valor aqui. Se eu tirar, a fonte mudou aqui um pouco. É parecida porque é sem serifa, que nem eu havia falado, mas não é exatamente igual àquela. E se eu colocar aqui serif, ou seja, com serifa,
ele vai apresentar aquela primeira fonte. E você vê que tem alguns detalhes, como a perna do R tem uma puxadinha. Aqui ó, também dá uma puxadinha. Essas são as serifas. Mas vamos voltar. Queremos usar a Montserrat, que é a do nosso design. E aí uma outra coisa que eu vou estar aplicando nesse H1 é a cor. Podemos ver que aqui ele usa uma cor rosa. E para definir essa cor, eu vou criar uma nova propriedade. Eu vou definir uma nova propriedade aqui no H1. Então, qual é essa propriedade que eu vou definir? É a propriedade color. A propriedade color se refere à cor do texto. E aí, por padrão, é preto, mas aqui eu vou estar definindo uma nova cor. E eu posso usar, por exemplo, uma cor pré-definida do HTML, como, por exemplo, pink. Se eu colocar aqui pink, você vê que agora está um rosinha claro. Mas essa não é a cor que eu quero a cor específica do meu design. Então, na maioria das vezes você não vai usar um desses nomes. Tem pink, mas eu poderia colocar red e fica vermelho. Ou green, blue, tem vários valores que depois você pode pesquisar na internet. Mas o que eu quero é uma cor específica. E para isso eu vou utilizar um código de cor. Um código que, se você já mexeu em algum programa de edição de imagens, provavelmente você já se deparou com algo nesse estilo. Um código que inicia com uma hashtag e depois vem uma sequência com letras e números. A cor específica que a gente vai utilizar aqui em vários lugares, que é esse rosa, é a cor DF4C73. Essa é a cor. E se eu vim aqui, você pode perceber que está da mesma cor. Então a gente atribuiu esses dois valores para a tag H1. E se eu tivesse outra H1 aqui, só com Eduardo, por exemplo, você vê que o outro H1 também recebe esse mesmo estilo. Por quê? Porque o meu seletor está dizendo que esse estilo é válido para todos os H1s. Então vamos dar prosseguimento. Como eu falei, não é muito legal eu estar colocando o estilo junto do HTML. Então nós vamos separar esse estilo no outro arquivo que já está criado aqui do lado. Então eu vou copiar isso aqui, vou colar aqui, dar uma arrumadinha aqui. Para colocar esse espaçamento eu posso apertar Tab para avançar ou Shift Tab para recuar. E aí é sempre bom manter uma organizaçãozinha. E aí eu trouxe esse estilo para cá. E se eu voltar para a página, tudo desfeito. Por quê? Porque agora o meu HTML não tem mais informação sobre esse estilo. E aí como é que eu vou fazer? Eu vou usar a mesma tag link aqui para importar o arquivo de estilo. Da mesma forma que eu importei o arquivo com as fontes do Google, eu vou utilizar a tag link para importar o arquivo com meu estilo. E aí a tag link ela vai receber um href aqui do mesmo jeito. Só que agora eu não tenho mais um site. Eu tenho um arquivo que está na mesma pasta do meu arquivo HTML. E quando está na mesma pasta, eu posso colocar simplesmente o nome desse arquivo. Por exemplo, style.css. E aí lembre daquele outro atributo, que é o rel, que recebe o valor stylesheet, indicando que isso que eu estou trazendo é uma folha de estilo. E aí eu vou fechar, mas eu não vou colocar um barra link. Por quê? Porque o link não tem conteúdo. O link simplesmente tem a informação de onde ela traz. E o conteúdo dela, ela vai estar trazendo aqui no href. Eu não vou inserir nada aqui dentro. Então, por isso, eu posso vir deixar sem. E agora, se eu abrir aqui o site,
podemos ver que o estilo voltou. Por quê? Ele está aqui pegando tudo que tiver no arquivo style.css, ele está trazendo utilizando o link. Ah, mas se ele não tiver na mesma pasta? Então, digamos que esse style ele estivesse dentro de uma pasta chamada estilos. Digamos que eu tivesse vários styles diferentes, vários arquivos CSS diferentes dentro de uma pasta chamada estilos. Então, eu ia colocar, se a pasta estiver dentro da mesma pasta que meu index.html, então eu posso colocar estilos, ou seja lá qual for o nome da pasta, e colocar um barra. Isso é uma coisa bem útil, mas que a gente vai ver depois, um caso em que a gente vai utilizar um arquivo dentro de uma pasta. Por enquanto, deixa só style.css. E aí, vamos continuar o desenvolvimento. Deixamos aqui esse título, mas podemos ver que tem muita coisa ainda para fazer nesse cabeçalho. Então, vamos lá. A segunda coisa que eu vou incluir aqui nesse cabeçalho é uma tag chamada nav. Nav vem de navigation, navegação. Então eu vou estar dizendo ao navegador que dentro dessa tag eu vou ter algum conteúdo de navegação no meu site, que geralmente é um menu. E aí dentro dessa nav eu vou colocar uma outra tag chamada UL. UL quer dizer lista não ordenada. E aí uma lista, ela tem itens, certo? E o item, ele é o LI, a tag LI. Eu posso criar vários itens aqui e eu vou mostrar o resultado disso ali na pré-visualização. Item 3. Eu criei 3 itens. E aqui podemos ver que tem uma lista com item 1, item 2 e item 3, com um pontinho aqui. Por ser uma lista não ordenada, aparece apenas um pontinho. Mas se eu quisesse uma lista ordenada, uma lista com números, eu posso trocar esse UL por OL. E aí eu vou trocar aqui também no fechamento. E agora as bolinhas foram substituídas por números, porque é uma lista ordenada. Mas nós vamos usar uma lista não ordenada, porque na navegação não existe necessariamente uma ordem no nosso menu. Claro que tem uma ordem na exibição, mas tanto faz se primeiro eu posso navegar para o início, depois para uma outra página, ou vice-versa. E aí, essa lista, ela vai ser esse menu. E aí eu poderia ter várias páginas. Por exemplo, início, sobre, que nem tem no nosso projeto, mas digamos que depois tivesse uma como contato, poderia ter uma outra aba chamada blog, e aí eles aparecem aqui. Detalhe, tá de uma forma bem diferente daquilo que a gente vai alcançar, mas é exatamente isso. Quando eu coloco a tag aqui sem informar nenhum estilo, o navegador vai usar o formato padrão, que geralmente é algo bem simples, porque nós vamos querer aplicar um estilo em tudo aquilo que a gente faz. Então, vamos para o estilo dessa lista. Dentro do nosso cabeçalho, a gente vai ter apenas isso, né? Um título aqui e um menu aqui. Então, o que eu vou fazer para deixar essa lista mais parecida com aquilo que nós temos no design final? Primeira coisa, aqui no LI eu não vou deixar o texto solto. Como esse texto, ao ser clicado, ele vai levar para algum outro canto, eu vou usar uma nova tag aqui. É a tag A. A tag A vem do inglês anchor, uma âncora. É algo que vai me levar para algum canto. Ou
traduzindo assim para palavras mais comuns, é um link. Quando eu crio uma tag A, eu estou criando um link que pode ser para uma página externa ou pode ser para uma página dentro do meu site, um outro arquivo HTML, por exemplo, que vai representar uma outra página no meu site. E aí, o A ele vai receber um atributo que a gente já conhece, o href. Eu vou estar utilizando aqui um link para o meu próprio arquivo index.html. Por que o nome desse arquivo é index e não, por exemplo, início ou página inicial? Index é um nome padrão para dizer a página principal. Então, quando eu digito aqui a minha URL no navegador, a primeira página que o servidor vai buscar é o index. E aí, encontrando, ele já entrega esse arquivo. Se tivesse com outro nome, eu ia ter que indicar qual era o nome desse outro. Então, por padrão, a gente usa index. E aí, sem precisar de mais nada, o servidor já vai mandar a nossa página index para quem estiver acessando o site. Então, para início, eu coloquei aqui index. E aí eu vou apagar essas outras duas, que não tem. E vou colocar um A também aqui, com conteúdo sobre. Vou quebrar aqui essa linha, apertando o Enter. E esse A aqui eu vou deixar vazio por enquanto, eu não vou colocar o href. Se eu fosse criar uma outra página, por exemplo, eu vou aqui criar rapidão sobre .html, vou colocar aqui copiar e vou trocar aqui para sobre, por exemplo. E aí, eu colocando aqui o href sobre .html, eu posso vir aqui, clicar em sobre e ele veio para o meu arquivo sobre. E aí, se eu clicar em início, como eu coloquei o index, ele está aqui no início. Então, é isso. Mas por enquanto, vamos deixar vazio. E você vai entender mais à frente por que nós fizemos isso. Mas é isso. De HTML, é isso que nós vamos ter para o nosso cabeçalho. Eu não vou adicionar mais nada por enquanto. Só que podemos ver que existe uma grande diferença entre esses dois cabeçalhos. Isso porque falta o estilo, falta o CSS para os outros elementos, que nem a gente fez aqui com esse título. A gente vai precisar aplicar um estilo para os outros elementos até que eles fiquem parecidos com o nosso resultado final. Chegamos ao final da nossa primeira aula. Hoje vimos alguns conceitos do HTML e CSS, mas ainda temos uma longa jornada pela frente até terminarmos o site. Então, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que você seja notificado amanhã quando a próxima aula sair. E se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu estarei respondendo. Então, até amanhã. Tchau!